Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente vai destrinchar algumas decisões bem importantes do Supremo, lá do informativo 1085 de março de 2023. A ideia é pegar o essencial, sabe? Traduzir o que o STF decidiu de um jeito claro, ok? Vamos desvendar isso. Pois é, e são decisões assim com um impacto bem direto, né? Na administração pública, nos direitos dos servidores, até na organização dos poderes. Exatamente. E para essa nossa conversa, separamos 4 ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs. Vamos começar com uma que trata de agência reguladora, a ADI 5906. Certo. A questão era: a ANT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, pode definir infrações e sanções que não estão assim escritas tintim por tintim na lei? Olha, a resposta do STF foi que sim, mas com um grande mais. A agência pode sim detalhar, complementar a lei base dela, que é a Lei 10.233. A lei que criou a ANT, né? Tem que ter um respaldo legal. Entendi. No caso específico, eles avaliaram uma resolução da ANT, a 233 de 2003, e consideraram constitucional. Por quê? Porque as multas que ela previa estavam, dentro dos limites e dos objetivos que a própria lei maior estabeleceu. Coisas como segurança e eficiência para o meu usuário, sabe? Ah, então não viram como se a ANT tivesse legislado no lugar do Congresso? Exato. A ideia é que a regulação detalha, mas não inova onde a lei não deu margem. Não pode criar uma obrigação totalmente nova sem base legal. Faz sentido. É uma linha tênue, né, entre complementar e inventar. Com certeza, é um equilíbrio delicado mesmo. Então, o STF disse que pode sim. Validou a lei de Sergipe. O argumento principal foi que o Decreto-Lei 200, lá de 67, que já permitiu algo parecido, foi recebido pela Constituição de 88. Mesmo sendo um decreto-lei antigo? Sim, e além disso, lembraram que a própria Constituição, no artigo 199, diz que a saúde é livre à iniciativa privada, não é uma área exclusiva do Estado. Então, esse modelo de fundação seria uma forma válida de gestão. E os funcionários dessas fundações, como ficam? Regime estatutário, CLT? Ponto importante. O regime é o da CLT, seletista. O STF reforçou que aquela exigência constitucional de regime jurídico único para os servidores não se aplica a essas fundações de direito privado. Eles até citaram um precedente importante, o tema 545 da repercussão geral. Entendi. Dá uma flexibilidade para os estados e municípios na gestão da saúde, então. Exatamente. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos para a remuneração. ADI 5404, Polícia Rodoviária Federal. Aqui a coisa fica realmente interessante. Eles são remunerados por subsídio, parcela única, né? Isso. A pergunta é, eles têm direito a adicionais? Tipo, adicional noturno, horas extras? Ah, essa discussão do subsídio é sempre quente, né? O STF basicamente disse o seguinte: o subsídio, pela natureza dele de parcela única, já engloba a remuneração por condições normais e especiais inerentes ao cargo. Então, adicional noturno, por exemplo. Já inclui trabalho noturno, o STF entendeu que não seria compatível com o subsídio. Seria como se o judiciário estivesse dando um aumento, o que a súmula vinculante 37 veda. Mas claro, direitos como o 13º, férias, abono de permanência, esses estão garantidos. Tá, mas e se o policial trabalha muito além da jornada normal? As horas extras? Aí é que está o detalhe crucial. O STF fez o que a gente chama de interpretação conforme a Constituição. Eles disseram, olha, o subsídio cobre a jornada regular. As horas que excederem essa jornada normal, o trabalho extraordinário mesmo, essas sim têm que ser pagas. Ah, então tem uma diferenciação. O subsídio paga o trabalho esperado, o que vai além tem que ser compensado. Exatamente. O extraordinário, que ultrapassa a carga horária remunerada pelo subsídio, deve ser pago. Entendido. Faz sentido essa lógica. Para fechar nosso bloco de hoje, a ADI 6.782 do Rio Grande do Norte. Uma lei estadual lá permitia que um juiz fosse removido para um tribunal de outro estado. Isso pode, considerando que a gente tem a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional? A resposta do Supremo foi um sonoro não. Declararam esse trecho da lei do RN inconstitucional. O ponto-chave é
Quem define as regras da magistratura, incluindo remoção, é a União. E tem que ser por lei complementar, ou de iniciativa do próprio STF, como manda o artigo 93 da Constituição. E enquanto essa nova lei complementar não existe? Aí vale a LOMAN, a Lei Complementar 35 de 79, que foi considerada compatível com a Constituição de 88. O STF bateu muito na tecla do caráter nacional da magistratura. Para garantir independência, unidade, as regras têm que ser as mesmas no país todo. Então o Estado não pode criar uma regra própria de remoção que vá contra a LOMAN. De jeito nenhum, especialmente para remoção entre tribunais de estados diferentes. Isso afetaria a estrutura nacional do judiciário. O STF até mencionou outras decisões nesse sentido, como a ADI 2494 e a ADPF 482, para mostrar que essa é uma posição consolidada. Entendi. Essa decisão reforça muito a unidade do judiciário, né? Apesar de sermos uma federação. Com certeza. Então, o que tudo isso significa? Resumindo rápido, vimos limites para a regulação das agências, vimos a possibilidade de modelos mais flexíveis na gestão da saúde, as particularidades do regime de subsídio para servidores e essa afirmação forte do caráter nacional da magistratura. Exato. E essa última decisão da ADI 6782 sobre a remoção de juízes é interessante para pensar, né? Se a gente conectar isso ao quadro geral. Sim. Fica clara essa tensão que sempre existe no nosso federalismo, né? De um lado, a autonomia que os estados querem ter, do outro, a necessidade de regras iguais para todo o país em carreiras que são estruturantes para o estado, como a magistratura, como conciliar isso. É uma questão que a Constituição de 88 colocou e que, pelo visto, continua bem viva, moldando como o Brasil se organiza. Uma ótima reflexão para a gente levar. Mostra como essas decisões do STF vão muito além do caso concreto, né? Sem dúvida. Bom, agradecemos a quem nos acompanhou nesta análise. Voltamos em breve com mais discussões aqui no Juris 360 Lab. Até lá. Olá! Chegamos ao nosso último bloco de análise do informativo 1085 da STF. Hoje a gente vai ver mais 5 julgados importantes. Exato. E os temas são bem variados, né? Temos benefícios para políticos, regras para servidores de agências, energia elétrica. Isso, e também cálculo de aposentadoria e ICMS sobre energia. Bastante coisa para a gente conversar. Com certeza. Vamos lá tentar destrinchar o essencial de cada uma dessas decisões. Perfeito. Então, começando pela ADPF 783, que veio lá do Espírito Santo. É aquela história das pensões vitalícias para dependentes de prefeitos e vice, né? Do município de Mucuriti. Isso mesmo. E, olha, o STF foi bem claro. Essas pensões, assim, baseadas só no mandato, não são compatíveis com a Constituição de 88. Ah, então é inconstitucional mesmo. Sim, a tese que ficou é que não pode conceder nem manter pensão vitalícia para dependente que não seja do INSS, só pelo fato do parente ter tido mandato. Isso fere o princípio republicano, a igualdade. O STF viu como um privilégio mesmo, sem base e caro para o município. Entendi. Mas e quem já estava recebendo? Perdeu tudo? Não, aí teve a modulação, né? Para não criar uma situação muito drástica. Quem já vinha recebendo até a data do julgamento, continua recebendo, mas sem devolver nada do que já foi pago. Só que, daqui para frente, não pode mais criar novas pensões desse tipo. Acabou. Certo. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda no serviço público. A ADI 6033. Essa discutiu se servidor efetivo de agência reguladora pode ter outra atividade, profissional ou política. Pois é, e o Supremo validou a proibição, que já estava na Lei 10.871 de 2004. Validou. E qual foi o argumento? O principal é garantir a moralidade, a eficiência e principalmente a isonomia e a independência desses servidores. Sabe, as agências reguladoras têm um poder muito grande normativo, fiscalizatório, então é crucial evitar qualquer conflito de interesse. A restrição foi vista como proporcional para esse fim. Faz sentido. É para garantir a imparcialidade, né? Exatamente. A isenção é fundamental ali. Tá, agora vamos mergulhar na energia elétrica. A DI 3.703 do Rio de Janeiro, uma lei estadual, começou a exigir notificação pessoal com aviso de recebimento e tudo para fazer vistoria no relógio de luz. Isso pode? Uma lei do estado mandar nisso? Olha, não pode.
O STF julgou inconstitucional essa lei estadual, e aqui o ponto central é a divisão de competências que a Constituição faz. Ah, a questão de quem manda em quê, né? Isso. A Constituição Federal diz que legislar sobre energia e explorar os serviços de energia elétrica é competência da União. É privativa dela. Tem toda uma lógica de uniformidade nacional para esse setor, que é estratégico, né? E como exatamente a Lei do Rio invadiu essa área da União? É que ao criar essa regra da notificação pessoal, o Estado mexeu diretamente na relação entre a concessionária e o consumidor. Uma relação que é definida por regras federais, da ANEEL e pelo contrato de concessão federal. Essa exigência extra, que não estava prevista, cria um custo, um ônus para a concessionária. Uhum. E bagunça o contrato que a União fez, né? Exatamente. Afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. E isso só quem pode mexer é o poder concedente, que é a União. Então o Estado do Rio não podia ter criado essa regra. Foi uma invasão clara de competência. Entendi bem. É um ponto crucial mesmo essa divisão de tarefas entre União e Estados no setor elétrico. Bom, saindo um pouco da energia, mas voltando para cálculo. ADI 1049. A questão era se o 13º salário entra ou não no cálculo do valor do benefício da Previdência. Como ficou isso? Porque incide contribuição sobre o 13º, né? Sim, incide contribuição. A súmula 688 do STF confirma isso. Só que, para calcular o valor do benefício em si, o STF validou a lei que exclui o 13º dessa conta. Ué, mas por quê? Se contribuir, não deveria contar? É um pouco técnico. A lógica é que o benefício é calculado com base numa média dos salários de contribuição ao longo do tempo, certo? Se você incluísse o 13º nessa média, seria como considerar 13 contribuições no ano para fins de média, o que poderia distorcer o cálculo, já que ele é uma gratificação anual, não um salário mensal regular. Então, ele é base para contribuir, mas não entra na média para calcular o quanto você vai receber de benefício. Ah, tá. É uma diferença sutil, mas importante, entre base de contribuição e base de cálculo do benefício. E essa ADI falou mais alguma coisa? Falou sim. Também validou uma mudança na regra de carência por o abono de permanência e reforçou aquela ideia de que ninguém tem direito adquirido a um regime jurídico previdenciário, só se já cumpriu todos os requisitos para se aposentar. Certo. Para a gente fechar, a ADI 7.195. Essa é uma medida cautelar, né, sobre ICMS na conta de luz de novo. A briga sobre incluir a TUS de atuste na base de cálculo do imposto. Isso, TUS de TUST são as tarifas pelo uso do sistema de distribuição e transmissão. E o STF, na verdade, referendou uma liminar que suspendeu a lei complementar, a 194 de 2022, que mandava excluir essas tarifas da base do ICMS. Peraí, suspendeu a lei que excluía, então, por enquanto, TUS de TUST continuam na base do ICMS. Exato, por enquanto sim, até o julgamento final. Os ministros viram indícios fortes de que essa lei complementar federal foi além do que podia, porque ela estava definindo como o imposto estadual, o ICMS, deveria ser calculado. E a Constituição não daria essa liberdade toda para a União nesse ponto. Entendi. A União tentando ditar regra para imposto estadual. Basicamente isso. E a Constituição, no artigo 155, parece indicar que o ICMS incide sobre o valor total da operação, o que poderia sim incluir essas tarifas de uso do sistema. Tirar isso na canetada, como a lei fez, geraria um prejuízo bilionário para os estados. Por isso, a urgência em suspender. Nossa, mais uma disputa federativa pesada, hein? Agora na área tributária. Com certeza. Essas decisões mostram bem como o STF acaba sendo o árbitro dessas tensões, né? Seja em pensão, seja em servidor, seja na complexa questão da energia e dos tributos. Muitas decisões com impacto direto na vida das pessoas, na administração pública e, claro, nessa relação delicada entre União, estados e municípios. Sem dúvida. E fica a reflexão, né? Como a clareza nas competências é essencial. Essa questão do ICMS na energia, por exemplo, mostra que o debate é técnico, mas as consequências financeiras são enormes e a palavra final ainda vai demorar. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre o finalzinho do informativo 1085 tenha ajudado a clarear um pouco esses pontos.
E esperamos que sim. Se esse conteúdo foi útil para quem nos acompanha, considere se inscrever aqui no Juris 365 Lab e deixar aqui de like para fortalecer nosso trabalho. A gente agradece demais a companhia. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais.